Sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Hoje, a Ordem Dominicana celebra a memória do Beato Giordano da Saxônia, que nasceu em 1190 e faleceu em 1237, conhecido em inglês como Jordan of Saxony e em italiano como Giordano di Sassonia. Foi o primeiro sucessor de São Domingos como mestre-geral da Ordem dos Pregadores e é uma figura central na consolidação e expansão da Ordem Dominicana. Beatificado no século XIX, em 1826, sua memória litúrgica é celebrada em 13 de fevereiro, sendo venerado como patrono das vocações dominicanas. Os principais aspectos de sua vida e legado. Primeiros anos e entrada na Ordem. Nascido em família nobre na Saxônia, atual Alemanha, foi estudar na Universidade de Paris. Lá conheceu São Domingos. Inspirado pela pregação de Reginaldo de Orleans, recebeu o hábito dominicano em 1220. Sucessor de São Domingos, com a morte de Domingos em 1221, Giordano foi eleito mestre-geral no ano seguinte, aos 32 anos. Assumiu a liderança de uma ordem ainda muito jovem e a expandiu significativamente. Agora, em relação à expansão da ordem, sob seu governo a ordem cresceu para mais de 300 conventos. Reconhecido por sua eloquência, atraiu pessoalmente mais de 1000 novos membros das universidades europeias, incluindo Santo Alberto Magno. Legado e escrito espiritual, escreveu o Libellus de Principis Ordinis Predicatorum, a primeira biografia de São Domingos e o primeiro relato histórico da fundação da ordem. Foi diretor espiritual da beata Diana degli Andalo e introduziu o costume de cantar a Salve Regina em procissão após as completas. Morte e devoção, faleceu em um naufrágio na costa da Síria em 13 de fevereiro de 1237, ao retornar de uma visita à Terra Santa. Por seu zelo em abrir novas vocações, é invocado como intercessor por este dom para a Igreja. Em resumo, Giordano da Saxônia não foi apenas o organizador que estruturou juridicamente a ordem nascente, mas sobretudo a alma que transmitiu o espírito e a alegria de Domingos à primeira geração de frades. Então, pensando nisso, nós hoje vamos fazer o ofício das leituras como um dos santos religiosos. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo invitatório. Convite ao louvor de Deus. Amai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é deles, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos exaustou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então agora nós iniciamos o ofício das leituras para os santos religiosos, celebrando a memória do Giordano da Saxônia, beato dominicano. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino. Senhor, a vós cantamos o hino de louvor, louvando o vosso santo, perfeito servidor. Fiel seguiu a Cristo, deixando as alegrias, riquezas e prazeres que o mundo oferecia. Humilde e obediente, a vós se consagrou, do corpo a castidade por Cristo conservou. Buscou a vossa glória, unido a vós somente, com todo o ser entregue do amor ao fogo ardente. A vós na terra preso por grande caridade, no céu feliz triunfa por toda a eternidade. Seguindo o seu exemplo, possamos caminhar e um dia a vós trindade, louvor sem fim cantar. Salmo dia, Salmo 20. Antífona. A vida ele pediu e vós lhe destes, de esplendor e majestade o revestistes. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quando exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedestes, não recusaste os pedidos de seus lábios.
Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformaste o seu nome numa bênção, e o cobriste de alegria em vossa face. Por isso o rei confia no Senhor e por seu amor fiel não cairá. Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, e cantaremos celebrando a vossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vida ele pediu e vós lhe destes, de esplendor e majestade o revestistes. Salmo 91, Antífona. O caminho do justo é uma luz a brilhar, vai crescendo na aurora até o dia mais pleno. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade, o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de 10 cordas e da harpa, com canto acompanhando ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem sensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O caminho do justo é uma luz a brilhar, vai crescendo da aurora até o dia mais pleno. Parte 2, Antífona. O homem justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersados. Vós me deste toda a força de um touro, e sobre mim o óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. O homem justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. O Senhor conduz o justo em seu caminho, e lhe revela os segredos de seu reino. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, 7, até capítulo 4, 1. Depois, versículos 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Essa consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. É assim que, enquanto perfeitos, devemos sentir e pensar. E se tiverdes um outro modo de sentir, Deus vos revelará o seu pensamento a esse respeito. Entretanto, onde quer que já tenhamos chegado, caminhemos na mesma direção. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero o bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer outro modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebeste de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Responsório, Lucas 12, 35-36a, Mateus 24, 42. Estai de prontidão, cingi os vossos rins, e trazei em vossas mãos as lâmpadas acesas, e sede semelhantes a empregados que esperam voltar o seu senhor das festas nupciais. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia em que o Senhor há de chegar. E sede semelhantes a empregados que esperam voltar o seu senhor das festas nupciais. Segunda leitura das homilias sobre o Evangelho de São Gregório Magno, Papa, século V. No mundo, mas não do mundo. Desejaria exortar-vos a deixar tudo, mas não me atrevo. Se não podeis deixar as coisas do mundo, fazei uso delas de tal modo que não vos prendam a ele, possuindo os bens terrenos sem deixar que vos possuam. Tudo que possuís esteja sob o domínio do vosso espírito, para que não fiqueis presos pelo amor das coisas terrenas, sendo por elas dominados. Usemos as coisas temporais, mas desejemos as eternas. As coisas temporais sejam simples ajuda para a caminhada, mas as eternas o termo do vosso peregrinar. Tudo que se passa neste mundo seja considerado como acessório, que o olhar do nosso espírito se volte para sempre, fixando-nos firmemente nos bens futuros que esperamos alcançar. Estipemos radicalmente os vícios, não só das nossas ações, mas também dos pensamentos, que o prazer da carne, o ardor da cobiça e o fogo da ambição não nos afastem da ceia do Senhor. Até as coisas boas que realizamos no mundo, não nos apeguemos a elas, de modo que as coisas agradáveis sirvam ao nosso corpo sem prejudicar o nosso coração. Por isso, irmãos, não ousamos dizer que deixeis tudo. Entretanto, se o quiserdes, mesmo possuindo-as, deixareis todas as coisas se tiverdes o coração voltado para o alto. Pois quem põe a serviço da vida todas as coisas necessárias, sem ser por elas dominado, usa do mundo como se dele não usasse. Tais coisas estão a seu serviço, mas sem perturbar o propósito de quem aspira às do alto. Os que assim procedem têm à sua disposição tudo o que é terreno, mas como objeto de sua ambição, mas de sua utilidade. Por consequente, nada detém o desejo do vosso espírito, nenhuma afeição vos prenda a este mundo. Se amarmos o que é bom, deleite-se o nosso espírito com bens ainda melhores, isto é, os bens celestes. Se tememos o mal, ponhamos diante dos olhos os males eternos. Desse modo, contemplando na eternidade o que mais devemos amar e o que mais devemos temer, não nos deixaremos prender ao que existe na terra. Para assim procedermos, contamos com o auxílio do mediador entre Deus e os homens. Por meio dele, logo obteremos tudo, se amarmos realmente aquele que, sendo Deus, vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Responsório, 1 carta de Coríntios 7, 29, 30, 31, depois 2, 12. Meus irmãos, o tempo é breve. Os que se alegram sejam, pois, como se não se alegrassem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque passa a aparência perecível deste mundo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, porque passa a aparência perecível deste mundo. E agora nós vamos para a oração final. Ó Deus, que nos destes no beato sucessor de São Domingos, Jordão da Saxônia, um testemunho de perfeição evangélica, fazendo-nos em meio às agitações deste mundo, fixar os corações nos bens eternos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Agora que nós terminamos a leitura oficial da liturgia das horas e a sua oração, nós vamos para a leitura complementar do Jordão da Saxônia, que se encontra na liturgia das horas italiana da Ordem Dominicana e que eu traduzi aqui na segunda leitura dos escritos do beato Jordão da Saxônia, sacerdote, testemunhos autobiográficos.
Entretanto, o irmão Reginaldo, de feliz memória, chegara a Paris e começara a pregar com fervor. Precedido pela graça divina, resolvi e fiz voto de entrar para a ordem, convicto de que encontrar um caminho seguro para a salvação, como muitas vezes imaginara em meu coração, mesmo antes de conhecer os frades. Quando essa resolução se consolidou em meu coração, evidentemente comecei a fazer todo o possível para persuadir o irmão Henrico, meu companheiro e amigo de minha alma, a vir comigo. Eu estava convencido de que, dados os seus dons naturais e a sua graça, ele seria excelente no ministério da pregação. Mas ele recusou e eu não cessei de insistir. Quando chegou o dia em que, com a imposição das cinzas, os fiéis são lembrados de sua origem e de seu retorno às cinzas, nós também decidimos, naquela mesma data tão conveniente para iniciar uma vida de penitência, cumprir o voto que tínhamos feito ao Senhor. Contudo, mantivemos nossos companheiros do internato no escuro sobre isso. Aconteceu que, quando o irmão Henrico saiu da casa, um dos nossos companheiros lhe perguntou: "Para onde vai, senhor Henrico?" "Vou para Betânia", respondeu ele. Ele certamente não compreendeu o significado daquela palavra naquele momento, mas compreendeu-o mais tarde quando soube que tinha entrado em Betânia, isto é, na casa da obediência. Assim nós três nos encontramos em Saint-Jacques, e no momento em que os frades cantavam antífona e Mutmur Habitu, e assim por diante, de repente, certamente, mas apropriadamente, juntamos-nos ao grupo deles. Imediatamente nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo, realizando assim nós mesmos em atos o que eles nos cantavam. No ano do Senhor de 1220, o primeiro capítulo geral de nossa ordem foi celebrado em Bolonha. Eu também intervi, enviado de Paris com outros 3 frades, em cumprimento à ordem comunicada por carta do mestre Domingos à casa em Paris, para enviar 4 representantes ao capítulo de Bolonha. Quando recebi esta missão, eu estava na ordem havia menos de 2 meses. Naquele capítulo, por consenso entre os frades, ficou estabelecido que o capítulo geral seria realizado alternadamente, um ano em Bolonha e o outro em Paris. No ano seguinte, porém, ainda seria realizado em Bolonha. Foi também decretado que os nossos frades não poderiam mais possuir terras nem receber rendimentos, que deveriam renunciar a quaisquer terras que já possuíssem na região de Toulouse. Muitas outras leis foram promulgadas e ainda hoje são observadas. No ano de Nosso Senhor de 1221, no capítulo geral de Bolonha, os capitulares julgaram apropriado impor-me o ofício que estavam criando pela primeira vez de prior provincial da Lombardia. Eu estava na ordem havia pouco mais de um ano naquela época e, portanto, minhas raízes não eram tão profundas quanto deveriam ser, agora que eu estava encarregado de outros, eu que ainda não havia aprendido a governar minha própria imperfeição. Nesse mesmo capítulo, uma comunidade de frades foi enviada à Inglaterra, tendo Frei Gilbert como prior. Eu não estava presente nesse capítulo. Após ter concluído o relato dos eventos ocorridos durante o tempo do mestre Domingos, que merece ser relembrados prosseguindo a narrativa, é agora apropriado mencionar alguns outros eventos que ocorreram posteriormente. Após a morte do Frei Edward em Lausanne, continuei minha jornada e cheguei à Lombardia para assumir o ofício que foi imposto naquela província. Havia naquela época um certo Frei Bernardo de Bolonha, que era tão atormentado por um demônio cruel que o possuía, que era afligido dia e noite por terríveis pesadelos, e assim toda a comunidade de frades estava perturbada. Sem dúvida, a divina providência enviara essa tribulação para testar a paciência de seus servos. Essa terrível aflição do já mencionado Frei Bernardo foi a principal razão que nos levou a instituir o canto da antífona Salve Regina, Salve Rainha, após as completas em Bolonha. Desta casa, a prática se espalhou por toda a província da Lombardia, e eventualmente esse piedoso e salutar costume se estabeleceu em toda a ordem. Quando derramaram lágrimas de devoção por meio deste santo louvor à venerável Mãe de Cristo. Quantas vezes tocou os corações daqueles que a enviaram ou cantaram, amolecendo a dureza de seus corações, inflamando-os com um santo ardor. E não cremos que a Mãe de nosso Redentor se deleita com tais louvores e se comove com tais orações? Um religioso e homem de confiança me contou
que muitas vezes vira em visão no momento em que os frades cantavam. Eia ergo advogada nossa, a própria mãe do Senhor, ajoelhando-se diante de seu filho, para implorar-lhe a preservação de toda a ordem. E eu também quis recordar este fato, para que a devoção dos frades que o lerem se inflame cada vez mais em louvor à Virgem. E concluímos então essa nossa leitura extraordinária com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.